Eu quero celebrar com alegria esse momento que Deus nos proporciona de podermos aqui estar reunidos para compartilharmos uma palavra viva e poderosa aos vossos corações. Antes, eu queria, por gentileza, pedir a todos os amigos que se inscrevessem no canal, acionasse o sininho aí de notificação, desse um like aí no vídeo que vai estar me ajudando muito a propagar o Evangelho, anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nos ajude nesse sentido, que Deus vai estar abençoando sua vida, vai estar recompensando sua vida de uma forma especial. Quero meditar com todos vocês uma palavra revelada aos vossos corações. Deus, nesses últimos dias, tem levantado homens e mulheres consagrados a Ele, a Deus, para apregoar o ano aceitável do Senhor. E nesse dia especial, o Senhor me usa como canal de bênção para edificação de vidas, para restauração de vidas, vivificação de vidas através da proclamação da palavra de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero ler um texto da palavra de Deus juntamente com todos os amigos, para usarmos como base naquilo que estaremos falando da parte de Deus Pai, proveniente da pessoa bendita de Jesus, na dependência e na influência do Espírito Santo de Deus. Você que tem a Bíblia Sagrada aí na mão e pode abrir, abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 15, versículo 4, que diz assim: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no aprisco as 99 e vai após a perdida? Versículo 8. Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não pega a candeia, varre a casa e procura até achá-la? E ao achá-la, convida as vizinhas, amigas, dizendo: achei minha dracma perdida. Glória a Deus. É aqui no versículo 24. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Somente esses 3 versículos da palavra de Deus para usarmos como base naquilo que estaremos falando da parte de Deus. Nós sabemos, irmão, que no livro, o princípio, o livro de Gênesis, nós vamos contemplar Deus criando todo o universo com o poder da sua palavra. Ele foi falando, ele foi proferindo palavra inefáveis, palavra viva, e tudo foi acontecendo pelo poder presente da sua palavra. Ele disse: haja luz, houve luz, haja expansão, houve expansão, haja divisão entre águas e águas, haja firmamento. E tudo foi acontecendo pelo poder inerrante, inefável da palavra de Deus. Mas o homem não, o homem do pó da terra, do barro, na forma de sua mão, ele formatou, ele construiu o homem, assoprou na sua narina o fôlego de vida, impetrou em si a alma vivente, e dotou o homem de sabedoria, de inteligência, e também de livre-arbítrio, ou seja, liberdade de escolha. O homem tomar a sua decisão. E Deus o titulou, irmão, esta construção, esta obra tão excelente, de coroa da sua criação. A obra-prima das suas mãos. Então foi uma obra mais excelente. Deus se maravilhou da obra que ele fez na forma de sua mão, o homem. Mas ele dotou o homem de livre-arbítrio, liberdade de escolha. E o homem veio a falhar. Em Eclesiastes 7:29, a Bíblia diz que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. O homem veio a cair, o homem veio a pecar. E no original, se traduzirmos para o nosso dialeto, a palavra pecado significa errar o alvo. Quem é nosso alvo? Nosso alvo é Jesus. O nosso caminho é Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, o Senhor mesmo diz: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nosso alvo é Jesus. Nosso caminho é Jesus. Quando o homem peca, que erra o alvo, que é o significado da palavra pecado no original, ele está perdido, ele se perde, ele erra o alvo, que é o caminho. Em Lucas 19:10, após o homem se desviar, após o homem cair, após o homem perder-se, o Senhor diz, Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esta é a obra gloriosa de Cristo Jesus, renunciando ao seu posto de comandante real, de general supremo, de adoração dos anjos no céu, para ser zombado aqui na terra pelo homem, para ser oprimido aqui na terra pelo homem, para ser moído aqui na terra pelo homem. Quão longe Jesus foi para que seus propósitos fossem cumpridos em nossas vidas. Quero fazer uma ilustração aqui para que entendamos melhor quão grande é esta obra maravilhosa que Deus fez, o homem, que Ele ama de uma forma mensurável. Existiu um homem, um grande artista, um grande escultor, chamado Leonardo da Vinci. E ele construiu uma obra. E essa obra lhe trouxe riqueza, lhe trouxe fama, lhe trouxe reconhecimento. Ele ficou maravilhado com essa obra que ele fez. E essa obra é um quadro, um desenho, que é chamado A Mona Lisa. Foi a obra mais excelente de Leonardo da Vinci. Eu não quero comparar com a obra de Deus, mas eu quero que você entenda através dessa ilustração. De igual modo, Deus criou o homem com a sua obra mais excelente, que Ele titulou a obra-prima de suas mãos, a coroa de sua criação, o homem. Mas o homem perdeu-se e Deus veio nesta missão tão gloriosa de resgatar o homem para continuar trilhando esse caminho, o caminho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos de vocês talvez já passaram por essa experiência de perder-se? E como é bom quando alguém se dispõe a nos ajudar a encontrarmos o endereço que procuramos. Já imaginou? Imagine comigo, ao identificarmos o caminho, o endereço, nós sentimos uma sensação de segurança, uma sensação de amparo, uma sensação de conforto, uma sensação de amor. Nesse momento eu gostaria de fazer considerações sobre 3 histórias da Bíblia, que ilustra muito bem a situação de muitas pessoas hoje em dia, que estão perdidas, totalmente perdidas, sem perspectiva, sem direção, sem sonho, sem projeto, nesse mundo como um barco à deriva. Eu gostaria de fazer consideração sobre 3 histórias da Bíblia que lemos aqui nesse dia. Sobre a ovelhinha da parábola, sobre a dracma perdida, que é uma moeda, e sobre o filho pródigo, que com certeza Deus vai elucidar coisas grandes e tremendas ao teu coração nesse dia. Jesus por muitas vezes se dirigia por parábola, irmão. O que seria parábola na Bíblia Sagrada, irmão? Quero explicar para que os irmãos entendam melhor e seja instruído por Deus nesse dia especial. Parábolas são comparações paralelas que Cristo se utilizou para ensinar uma verdade moral ou espiritual, ou seja, uma explicação de algo desconhecido, através de figuras conhecidas. Como já falei, a ovelha, a dracma e o filho pródigo. Ele diz para ocultar os grandes e revelar os pequeninos, de uma forma simples. Os servos de Deus, humildes, simples, entendiam a ilustração do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira pessoa, irmão, primeiro tipo de pessoa que estão perdidas nesse mundo, está simbolizado na ovelhinha da parábola. A ovelhinha, irmão, a figura da ovelha, ilustra a situação de muitas pessoas que podem estar perdidas, totalmente perdidas. Sabe que está perdidas, mas não sabe o caminho de volta. No caso da parábola da ovelhinha, o pastor ia conduzindo 100 ovelhas e uma perdeu-se. Ele deixou as 99 em segurança no aprisco e foi após a perdida.
Procurou até achá-la, e ao achá-la, colocou em seus ombros e retornou ao aprisco e inseriu ali em seu habitat natural. Quantos sofrem por estarem na mesma situação que essa ovelhinha da parábola? Estão perdidos nesse mundo, sabem que estão perdidos, mas não sabem o caminho, que é o Senhor e Salvador Jesus. Não conhece o caminho e não sabe o endereço. E Deus conta comigo e com você para cumprirmos essa nobre missão. Ele nos comissionou, nos delegou esta missão tão importante de mostrar o caminho. O mapa do caminho está aqui, na palavra de Deus. E Deus quer te usar para mostrar a essas pessoas que estão perdidas o caminho, o verdadeiro caminho de João 14,6, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, muitos estão nessa situação. A ovelhinha, irmão, tem tudo a ver. A ovelha, ela é dócil, ingênua e obediente. No caso da ovelhinha da parábola, ela sabia que estava totalmente perdida, mas não sabia o caminho, fez-se necessário o pastor ir em busca dela, encontrá-la, resgatá-la e inserir em seu contexto habitat natural ali, naquele lugar seguro. A segunda classe de pessoa, irmão, é a dracma perdida. A dracma perdida simboliza aquelas pessoas que podem estar perdidas dentro da própria casa. Essa mulher perdeu a sua moeda dentro da casa. Varreu, procurou até achá-la. Quantos sofrem por estarem nessa situação? Perdido dentro da própria casa. Muitos, dizendo sendo servo de Deus, estão perdidos dentro da igreja. Não sabem que estão perdidos, nem tampouco conhecem o caminho. Conhece o nosso Deus, que é um Deus poderoso. Lá no tempo do profeta de Deus messiânico, no capítulo 29, versículo 13, o Senhor diz: o meu povo se aproxima de mim, e com sua boca e seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Quantos sofrem por estarem nessa situação? Vão para a igreja, adoram o Senhor, louva a Ele, glorifica o Senhor, mas ao sair do templo de Deus, cede aos prazeres do pecado e do mundo para a satisfação da carne. O resultado disso é engano e cegueira espiritual. Muitos estão nessa situação. O próprio Senhor diz: muitos que estão em Israel não são israelitas. Muitos que se diz servo de Deus não são verdadeiramente autênticos servos do Senhor nosso Deus. Muitos louvam com seus lábios, mas o coração está longe da presença de Deus. A terceira história é do filho pródigo. Esse jovem, ele sabia que estava perdido, mas ele sabia o caminho. Ele tinha um mapa do caminho no coração. Só que ele não tinha força de se erguer diante do Senhor e trilhar, botar os seus pés nesse caminho e voltar à casa do Pai. Muitos estão nessa situação, precisando de um apoio, de uma mão amiga, de um braço estendido para que essas pessoas se voltem ao Senhor e se encontrem com o Senhor nosso Deus e saia dessa perdição. Amém? Então esta palavra, essa reflexão que eu deixo a todos, amigos, irmãos, que você venha ser grandissimamente abençoado e edificado pelo poder desta palavra. Amém? Glória a Deus.